Olá, alunos do Aula Paraná! Estamos aqui para mais uma aula de Química e é necessário que você acesse o Classroom e faça as atividades para que você venha aprimorar o seu conhecimento, para que você possa ir bem no Enem, possa ir bem nos vestibulares e que você tenha um grande futuro pela frente. Também isso é importante porque lá é registrada a sua frequência. Certo? Então façam as atividades e não deixe de acessar o Classroom para isso. Na aula anterior, nós trabalhamos energia das reações. Lembra? Foi a semana do conhecimento. Mostramos a síntese da nitrocelulose, a combustão da celulose, a combustão da nitrocelulose. Nós mostramos a diferença aqui para vocês. Na aula de hoje, nós vamos aprender os conceitos e quais as principais reações de substituição. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho. Nós estudamos em reações orgânicas a reação de adição. E ela ocorre onde? Ela ocorre em hidrocarbonetos insaturados. O que é insaturado? Aquele que tem a dupla ligação, lembra? Essa dupla ela é rompida, ou a ligação π, se for um composto cíclico, lembre-se, pequeno, de 3 ou 4 carbonos, quebra-se a ligação simples, que seria a ligação sigma, para fazer essa reação. Essa ligação se abre e novos elementos entram nessa molécula, formando novos compostos, certo? Hoje nós vamos falar de reações de substituição. E as reações de substituição, ela ocorre pela substituição de um hidrogênio, de um átomo de hidrogênio da molécula por átomo de um outro grupo, correto? Como que seria isso? Eu tenho um exemplo aqui, ó. O RH, esse R seria a nossa cadeia carbônica e aqui o nosso outro grupo. O que acontece? O B ele vai se ligar com o R e o A com o hidrogênio. Então, eu vou mostrar para vocês como que ocorrem essas reações. As principais reações de combustão são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Nessa reação você pode ver, ó, o B fica junto com o R, ele se separa do A, fica com o R, o hidrogênio se liga ao A. Correto? Continuando então, a reação de halogenação. Ocorre a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio. Quem são os halogênios, você lembra? Flúor, cloro, bromo, iodo. Esses são os principais elementos das reações. Sendo que o flúor é muito reativo, então ele acaba destruindo a molécula muitas vezes, e o iodo reage pouco. Ele é bem menos reativo. Então você vai encontrar bastante reações de substituição com cloro e bromo. Eles são os principais reagentes para isso. O que acontece? Primeiro nós precisamos da energia, quebramos essa ligação de cloro-cloro. Um cloro que vai formar o radical cloro, que é bem reativo, ele vai se ligar a esse hidrogênio, e o outro cloro se liga ao carbono. O que formaria? Então, as questões assim do Enem, eu percebo nos vestibulares, eles cobram bastante isso. Eles te dão o reagente e querem saber o que é formado. Como acontece? Então, o cloro se liga ao carbono e o hidrogênio sai formando o cloreto de hidrogênio, que seria o nosso ácido clorídrico. E aqui o clorometano. Então, isso seria a reação de halogenação. Só que acontece o seguinte, professor, aqui é fácil, só tem um carbono, isso é fácil de ver. E se a molécula tiver, por exemplo, 5 carbonos e um monte de hidrogênio? Qual hidrogênio vai sair primeiro? Então, pela facilidade de saída de hidrogênio, nós temos a seguinte relação. Carbonos terciários liberam hidrogênios mais facilmente. Carbonos secundários, eles liberam mais facilmente o hidrogênio do que o carbono primário. Correto? Por quê, professor? Por causa da eletronegatividade. Lembra da eletronegatividade? Então aqui, ó, eu tenho esse carbono aqui que é terciário. Por que ele é terciário? Ele tem 3 carbonos ligados nele.
Lembra que para a classificação de carbonos primários, secundários e terciários, o hidrogênio não conta, é a ligação de carbono-carbono. Então esse carbono é primário porque ele está ligado apenas nesse, esse carbono é terciário porque está ligado nesse, nesse. Esse carbono é secundário, está ligado com este e com esse, e esse carbono, os das extremidades, são primários, correto? Então aqui, ó, esse carbono está ligado com 3 átomos de hidrogênio. Na eletronegatividade, quem atrai mais o hidrogênio? Na eletronegatividade, quem atrai mais o elétron? O carbono ou o hidrogênio? Então aqui, lembra da eletronegatividade? Nós temos flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Quem atrai mais o elétron? O flúor, certo? Ele é mais eletronegativo aqui na nossa tabela. Lembra para você memorizar isso que eu falei? Fui ontem no clube, briguei, inevitavelmente ou infelizmente saí carregado para o hospital. Fui ontem no clube, briguei, infelizmente saí carregado para o hospital. Quem atrai mais o elétron? Lembrando que essa frase é só para ajudar você na memorização. Você pode criar a sua frase, a sua metodologia para memorizar isso, que isso é muito importante nas reações químicas em geral. Então, quem atrai mais o elétron? O carbono. Ele tem mais afinidade pelo elétron do que o hidrogênio. Então, quando eles estão ligados, o carbono fica com um número de oxidação, com caráter negativo e o hidrogênio positivo. Como esse carbono tem carga -3, ele atrai os hidrogênios com mais força. Então, ele não libera esses hidrogênios com facilidade. Ele pode liberar? Sim, mas isso não acontece com tanta facilidade. Eu vou precisar de mais energia para tirar o hidrogênio desse carbono. O carbono secundário, ele vai ter resistência também. O carbono terciário, também tem resistência, mas ele libera com muito mais facilidade. Então, o que acontece se eu colocar um cloro nesse carbono? Essa é uma opção de entrada, que é a mais fácil. Quando eu produzir a molécula, fizer a cloração da molécula, esse composto aqui, teoricamente, ele seria o mais formado. A porcentagem de produção dele seria maior. Mas esse cloro poderia entrar nesse carbono. E lembra que nesse carbono, ele sai com mais dificuldade. Mas ocorre um detalhe, tem um asterisco aqui. E esse asterisco, ele se refere a um carbono quiral. Lembra da isomeria? É um carbono quiral. Então eu vou ter uma molécula, um carbono quiral, ele vai ter 2 isômeros ativos. E esses 2 isômeros, a formação desses 2 isômeros, pode acontecer que a produção pela formação dos 2 isômeros, seja maior do que essa, na prática, certo? Na teoria, a produção dessa é maior. Ou esse cloro poderia se ligar a este carbono. Quando ele se liga a este carbono, também forma carbono quiral. E ele tem a outra opção, que ele poderia se ligar em qualquer uma das duas, formaria o mesmo composto. Também tem carbono quiral e forma moléculas assimétricas, moléculas opticamente ativas. Nós temos aqui, ele poderia ligar nesse carbono também. Então eu teria 4 opções. Em geral, seria sem levar em consideração a isomeria, nós teríamos 4 opções de entrada para este cloro, correto? Então, se você entendeu isso que eu falei, é a sua vez de praticar. Vamos lá? O número de compostos diferentes formado pela substituição de um hidrogênio por um cloro, lembre-se, um hidrogênio por um cloro no alcano agora é com você. Faça aí que nós esperamos aqui.
voltamos para a resolução do nosso exercício. Lembrando que tem uma dica bastante interessante aqui. Se você percebeu, você acertou. O número de compostos diferentes pela substituição de um hidrogênio por um cloro no alceno é... Então, onde esse átomo de cloro poderia entrar nessa molécula? Ele poderia entrar nesse carbono, ele poderia substituir um hidrogênio desse, poderia substituir esse hidrogênio e poderia substituir o hidrogênio desse carbono. Então, o que acontece? O melhor grupo de saída seria o carbono terciário. Então, esse hidrogênio sairia mais fácil. A produção do cloro no lugar desse hidrogênio seria maior do que os outros. O detalhe é o seguinte, se eu substituir o cloro nessa molécula, nesse carbono e nesse carbono, ele vai continuar sendo a mesma molécula. É como se eu pegasse e girasse ela. Então, continua sendo a mesma molécula. Então, o número de compostos diferentes formado, se eu adicionar apenas um cloro na molécula, é 2. E a resposta certa é a letra C de coração. Certo? Acertaram? Reações de nitração. Ela ocorre com o ácido nítrico. O ácido nítrico ele pode ser representado dessa maneira, que é mais comum, assim. E eu poderia separar, juntar os oxigênios aqui para fazer a representação desse átomo. Lembrando que o ácido nítrico ele é uma molécula de ressonância, certo? Os elétrons eles estão sempre trocando de lugar aqui, a dupla ligação está sempre se movimentando na molécula. Então, como que aconteceria essa reação? O oxigênio, que é mais eletronegativo, que o nitrogênio, ele fica com caráter negativo, porque ele atrai o elétron. Então, esse oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, vai formar o quê? OH mais H forma água. E o grupo nitro, vai entrar aqui. É claro que esse é um exemplo geral do mecanismo. Na aula passada nós vimos o mecanismo, a presença do ácido sulfúrico. Você deve lembrar disso. Então aqui, para você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, este mecanismo já é suficiente, porque na maioria dos exercícios eles te dão reagente e querem saber quais são os produtos. Então o OH se liga ao hidrogênio formando a água e o grupo nitro reage aqui com o nosso radical alquila e forma o nitro composto. Tranquilo? Vamos para o próximo. Nós temos a reação... acontece aqui também em anéis aromáticos essa substituição. É o mesmo procedimento que eu demonstrei acima. O OH se liga ao hidrogênio e o NO2 se liga ao benzeno, formando um nitrobenzeno. Isso pode ocorrer mais vezes, certo? Mais substituição. Nós temos a reação de sulfonação, que também é bem interessante. Essa reação ocorre com ácido sulfúrico. O que acontece? É a mesma ideia, aí torna-se um processo repetitivo. O OH se liga ao hidrogênio, o enxofre se liga ao benzeno, como eu mostrei ali na anterior. Tranquilo? A alquilação de Fidelkraft. Nós temos a substituição de um hidrogênio do anel aromático por um grupo alquila. Lembrando que o grupo alquila é só o radical, é como se fosse o radical de carbono. Nós temos aqui o cloreto de alquila, o X seria um halogênio aqui ligado. Temos o cloreto de alquila e praticamente o mesmo processo. O cloro é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai ficar com um caráter negativo, carbono positivo. O cloro vai se ligar ao hidrogênio e a parte do grupo alquila do carbono se liga ao outro carbono, formando esta molécula, tá? Essa metilbenzeno. Você lembra do metilbenzeno? Ele também é chamado de tolueno, né? E o ácido clorídrico. A acilação. Na acilação ela é um pouquinho diferente. Na verdade é o mesmo procedimento, mas
O nosso reagente, um dos nossos reagentes, ele vai apresentar carbonila. Lembra? Diferente do grupo alquila. Então ele vai apresentar o grupo acila para ligar na molécula. Então o que acontece? O cloro que é mais eletronegativo, vai reagir com o hidrogênio, que é menos eletronegativo que o carbono, negativo com positivo se atrai, e o carbono vai se ligar ao outro carbono na molécula. Tranquilo? Então agora é com você, é a hora de você mostrar se você entendeu. Vamos para a atividade. Tanto a acilação como a alquilação de Fidelkraft envolve a utilização de cloreto de alumínio. E mais raramente o cloreto de ferro é utilizado o cloreto de ferro 3 como catalisador. Indique o nome do produto orgânico das seguintes reações de Fidelkraft. Agora é com você. E aí, queridos, vocês conseguiram acertar? Na letra A, nós temos clorobenzeno e cloroetano, que está aqui a reação. O que será formado do outro lado? Será formado o etilbenzeno e o ácido clorídrico, certo? Na reação, na letra B, o que é formado aqui? É formado o isopropilfenilcetona, com a junção dessa molécula, e o ácido clorídrico. No próximo exercício, no sistema de equações a seguir, as substâncias A e B são respectivamente. Agora é com você. Responda aí que nós aguardamos aqui.
E aí, vamos corrigir o exercício? Para resolver esse exercício, é interessante que você faça de trás para frente, porque você pensa assim, ó, eu tenho hidrogênio e bromo. De onde vieram esses hidrogênios? De onde veio essa parcela? O benzeno está aqui, veio para cá, certo? Então vamos lá. O hidrogênio que está aqui veio do benzeno, ele deu lugar para o radical aqui etil. Então o que eu tinha? O bromo ligado com o etil, tá? O bromoetano aqui, brometo de etila, que substituiu o hidrogênio formando a molécula. Ele está aqui. De onde veio esse outro bromo? Os bromos vieram daqui. E o hidrogênio estava ligado no lugar do bromo nessa reação. Então, a letra A aqui, nós temos essa molécula. E a alternativa correta é a letra C. Nós temos o etano e o bromoetano. Acertou? Então vamos para o próximo, é o último exercício. O benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, o seu emprego é desaconselhável como tal, por ser cancerígeno. O esquema de reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. Agora é com você, responde aí que nós aguardamos aqui. E aí, conseguiram resolver? Se nós prestarmos atenção na molécula, o cloro, ele se liga com o hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo, e o carbono é eletropositivo. Esse carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o cloro se liga com o hidrogênio e o carbono vai se ligar no benzeno. O que vai acontecer? Qual molécula será formada? Será formado o composto X, é um hidrocarboneto aromático. O composto X formado é um hidrocarboneto aromático. Por quê? O cloro vai sair e vai sobrar apenas carbono e hidrogênio, que é hidrocarboneto, certo? Então foi isso na aula de hoje. Nós estudamos reações de substituição, halogenação, nitração, alquilação e acilação. Por hoje é só e até a próxima!